paz do Senhor, meus amados, como vocês estão? Tudo tranquilo? Glória a Deus, estamos aqui mais uma terça-feira com uma palavra ao coração. Espero que o que Deus falou no meu coração com relação a isso que nós vamos falar hoje, fale ao coração de vocês também. Aleluia! Nós vamos usar de texto hoje Mateus 14, de 22 até o 29. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só o barco que estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma?" E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu queria que você agora, nesse momento, baixasse sua cabeça onde você está. Eu vou fazer uma oração para que Deus realmente fale conosco através dessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, falando aos nossos corações tudo que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Em meio às adversidades, em meio aos problemas, Senhor, que o Senhor venha falando aos nossos corações, Pai. Venha de uma maneira sobrenatural, Paizinho. Em nome de Jesus, ó Deus, toca, Senhor Deus, em cada um dos teus filhinhos que estão assistindo essa palavra, que estão ouvindo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vem de uma maneira sobrenatural. Aleluias. Meus amados, o que Deus falou comigo a respeito dessa palavra foi: como tem sido a nossa oração? Como tem sido, qual tem sido a maneira que nós oramos diante dos nossos problemas? Você ora pedindo para Deus resolver os seus problemas? Você ora para Deus te curar, te libertar, te ajudar a sair de dívidas e etc. Ou de um relacionamento que esteja com problema, você pede para Deus tirar. Se nós olharmos aqui, Pedro e os demais discípulos estavam num barco já enfrentando uma tempestade, ondas altas e tudo mais. E quando os discípulos viram a Jesus andando sobre as águas, eles meio que se desesperaram: fantasma, fantasma, fantasma. E quando Jesus falou, Pedro ouviu a voz de Jesus. Em vez dele falar: "Senhor, acaba com essa tempestade, Senhor, termina com essa tempestade, faz passar essas ondas, esse vento", Pedro falou o quê? "Senhor, me faz andar sobre as águas para ir ter contigo." Então, meus amados, o que Deus tem falado no meu coração é que em meio aos nossos problemas, em meio às nossas dificuldades, não importa o que você está passando, tire proveito. Nós temos que aprender a tirar proveito de todas as coisas. Nós temos que aprender a tirar proveito de todas as situações. Pedro tirou proveito de uma situação em que todos estavam com medo. E imagina a experiência que ele teve ao andar sobre as águas. Se você ler um pouquinho mais adiante, ele, ao ver tudo aquilo, ele se desesperou e acabou começando a afundar. E Jesus fala para ele: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Mas até ele chegar e se desesperar e começar a afundar, imagina a experiência que ele teve em andar sobre as águas, porque ele deu alguns passos sobre as águas em direção a Jesus.
Imagina a experiência que ele teve com o próprio Jesus naquele momento. Então, meus amados, se você está passando por algum problema, se você está passando por alguma dificuldade, seja financeira, seja conjugal, qualquer dificuldade, eu não estou dizendo que é errado você orar para que Deus acabe com o problema, para que Deus... Não é errado. Mas aproveita esse problema que você está passando para ter experiências com o Senhor. Experiências que talvez você não tenha a oportunidade de ter quando estiver tudo bem. Eu estou tendo cada experiência com o Senhor, com o problema que nós estamos passando. Não tem sido fácil, mas nós temos tido cada experiência com o Senhor, que é uma coisa absurda. Então, meus amados, diante do teu problema, pede para Deus, para você ter uma experiência, para você ter algo diferente com Ele, ao passar por esse deserto, ao passar por esse problema, por essa tempestade. E aí, no meio do caminho, se você se desesperar, se você começar a afundar, olha aqui. Pedro entrou em desespero, começou a afundar e começou a dizer: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Então, se você estiver no meio do teu problema, mesmo tendo experiências com o Senhor, e você vê que está se desesperando, você está ficando desesperado e tudo mais, o Senhor vai te estender a mão. Ele não vai te desamparar em nenhum momento, Ele não vai virar as costas para você em nenhum momento. Então aproveita esse deserto, aproveita essa tempestade que você está passando e tenha experiências com o Senhor. Quando você estiver no seu quarto, no seu momento de oração, o meu momento é à noite, em torno de umas 10 horas, 10 e pouco da noite. Pede para Deus: Senhor, com toda essa dificuldade, com todo esse problema que eu estou passando, em meio a essa tempestade, eu quero ter experiências contigo, Senhor. Eu quero ter as experiências mais fantásticas, eu quero ter as experiências mais sobrenaturais contigo, diante dessa tempestade, Senhor. Meu amado, você pode ganhar muito com isso, e não é só liquidar dívida, ou ser curado, ou ter um casamento restaurado, não é só isso. Além de você ter o seu problema resolvido pelo Senhor, você vai ter experiências com Ele até o seu problema ser resolvido. Eu te encorajo a fazer essa oração ao Senhor. Senhor, diante dessa tempestade, Senhor, diante desse problema, Senhor, diante desse deserto, eu clamo experiências contigo, Senhor. Eu peço que eu tenha experiências sobrenaturais contigo, a ponto de andar sobre as águas, a ponto de... Meu amado, o céu é o limite. Peça sobre experiências sobrenaturais com o Senhor. Sabe aquele ditado de que com limão a gente faz uma limonada? Exatamente isso. Com o teu problema, que é o limão, você pode fazer uma limonada fantástica de experiências com o Senhor. De experiências com o Espírito Santo, de experiências com Deus, de experiências com Jesus. Imagina, você em meio à tempestade, Jesus fala: vem até mim, e você começa a andar sobre as águas. Meu Deus do céu, é isso que pode acontecer de tudo. Para o Espírito Santo, para Deus não tem limite. Então, meu amado, minha amada, eu te encorajo nessa noite, diante do teu problema, diante do teu deserto, diante da tua tempestade, clama ao Senhor, não para Ele resolver o teu problema,
mas que durante esse processo você tem experiências sobrenaturais com Ele, assim como Pedro teve. A ponto de andar sobre as águas como Jesus andava. E nunca se esqueça, se bateu o desespero, se bateu o medo, não esquenta a cabeça. Ele vai estender a mão a você. Mas tenha fé, acredite no Senhor, de que Ele vai resolver aquele problema. E curta esse percurso, curta essas experiências sobrenaturais que você pode ter com o Senhor. Se Pedro não tivesse se desesperado em meio aos ventos e às ondas, imagina o que mais ele poderia ter vivido com o Senhor sobre as águas. Mas tudo bem, até então ele teve uma experiência sobrenatural. Ele andou sobre as águas. E quando não deu mais, Jesus estendeu a mão. Então, meu amado, levanta a tua cabeça. Não fica de cabeça baixa, triste, não. Levanta a tua cabeça e, Senhor, eu quero ter experiência contigo. Senhor, eu quero ter o sobrenatural. Eu quero ter o teu sobrenatural diante dessa tempestade, diante desse deserto, diante desses problemas. Já que eu estou nele, Senhor, eu quero aproveitar a tua presença, eu quero aproveitar o teu sobrenatural. E acredite que Deus vai resolver, Deus vai solucionar. Meu amado, nunca se esqueça de uma coisa, não cai um fio do teu cabelo sem que o Senhor saiba, sem que Ele permita. Então, meu amado e minha amada, aproveita esse limão e faz uma limonada fantástica. Você, Deus, Jesus e o Espírito Santo. E curta, não tenha medo do vento, não tenha medo das ondas, não tenha medo de nada, porque o Senhor é contigo, Deus é contigo e Ele te ama e Ele tem um propósito na sua vida. Então curta essa onda, curta, como diz o ditado hoje, o ditado não, como os jovens dizem hoje, curta essa vibe com o Senhor. Curta esses momentos com o Senhor. Ok? Fechado? Essa é a palavra, foi isso que Deus colocou no meu coração para essa noite. Para encorajar cada um de vocês, a cada um de nós, que é a mim também, a usar o limão, que são os problemas, a tempestade, o deserto, e fazer uma limonada com o Senhor e curtir o sobrenatural do Senhor em meio à tempestade. Ok, meus amados? Que Deus os abençoe grandemente. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Eu vou fazer uma oração contigo. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos essa sabedoria, dá-nos essa fé de, em meio à tempestade, clamar para que nós tenhamos cada vez mais experiências sobrenaturais com o Senhor. Nós não tenhamos medo dos ventos, das ondas, que o medo à parte de nós, Senhor, em nome de Jesus, e que venha cada vez mais a fome e a sede de experiências sobrenaturais contigo, Senhor. Em nome de Jesus, que nós sejamos como Pedro naquele momento. Enquanto todos estavam com medo, Pedro parou e falou: Senhor, me faça ir ter contigo. E Jesus disse: venha, Pedro, ande sobre as águas. É isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós queremos. Gera, Senhor, isso em nossos corações, Pai. Eu creio que se o Senhor trouxe essa palavra, é porque o Senhor gera isso em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos meus irmãos, Senhor, em seus lares. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Muito obrigado, Papai. Em nome de Jesus, meus amados.
Que Deus os abençoe grandemente. Amo vocês. Fiquem na paz de Cristo.